Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Murilo e no vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas de como dormir, 4 dicas de como dormir. É um pouco engraçado falar assim, mas é isso mesmo, né? E primeiro, qual que é o sentido de num canal sobre autoeducação, sobre vida intelectual, tá tratando de sono aqui, né? Bem, o sono ele tem um papel na vida de estudos, né? Na verdade ele tem muitos papéis, né? Mas o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo é que frequentemente as pessoas não conseguem ter uma autoeducação porque elas não têm uma autodisciplina. Isso é, elas não conseguem fazer aquele papel que a universidade, os professores têm de ficar nos cobrando a todo momento, né? E de criar essa espécie de tensão que nos, como que coloca na linha, né? Esse negócio não pode ser muito rígido, mas algo de uma pressão tem que ter, né? E as pessoas não conseguem se autoeducar porque não têm autodisciplina e frequentemente a autodisciplina, esse conduzir o dia em ordem e com um regramento virtuoso, não acontece, por incrível que pareça, porque as pessoas não dormem direito. E não dormem direito não quero dizer tanto com respeito à quantidade de sono, né? Porque isso é uma falácia, né? Pelo contrário, as pessoas não dormem no horário certo e não acordam no horário certo, independente de quais sejam esses horários, né? E, bem, o sono ele está para a rotina como a pedra fundamental está para o muro, né? É ele que estando ali na base do dia, tanto na base quanto no topo, né? No início e no fim, permite que todo um dia ordenado seja construído em cima dele, né? Porque assim, a gente até poderia buscar uma explicação, mas fato é, a experiência mostra que assim, os dias em que nós acordamos no horário correto e fazemos aquelas primeiras coisas corretamente, o dia inteiro corre bem, né? E para que nós acordemos no horário, nós precisamos dormir no horário. E essa é a importância desse tema para quem quer ter uma autoeducação. E bem, eu vou passar 4 dicas e vocês vão ver que são dicas pouco convencionais, né? Isso se explica pelo fato de que foram como que macetes que eu fui desenvolvendo no correr da minha própria autoeducação, da minha própria vida de estudos, né? E que eu gostaria de partilhar justamente porque para mim foi muito útil, né? Também como um ato de gratidão. Primeiro, a primeira técnica, e que eu acho que é a mais interessante, pelo menos para mim, né, por 1000 motivos, é a de ler antes de dormir. E qual foi o contexto de como eu cheguei nessa técnica, né? Eu percebi que, diferente dos atos que nós fazemos conscientes, o sono ele é um pouco diferente, porque ele é um ato pelo qual nós passamos da consciência à inconsciência. E por causa disso, nós não conseguimos praticamente nos decidir por dormir, né? Nós até podemos, o que nós fazemos quando nós dizemos vamos dormir? Nós preparamos as condições para dormir. Isso, a gente deita na cama, tapa os olhos, fecha os olhos, tenta relaxar. Nós só conseguimos preparar as condições para o ato de dormir, mas o ato mesmo, quem realiza é o nosso corpo, né? E portanto, a arte de dormir ela é uma como que arte de preparar o dormir, não propriamente o dormir em si, né? Atuar o dormir em si. E bem, com isso em mente, eu pensei, caramba, mas então qual que é a melhor preparação que se pode ter para o dormir? Bem, normalmente é o recolhimento, né? É isso que nós fazemos mesmo, de desligar a luz, deitar, descansar o corpo, né? Como que qualquer coisa que faça com que nós nos interiorizemos. Por que a gente apaga a luz? Para que a nossa atenção não esteja fora e se volte mais para dentro. Por que a gente deita? Para que a gente tenha pouco contato com as coisas sensíveis e nos chegue cada vez menos informações do ambiente, né? Por que nós queremos algo de confortável, por exemplo, nas nossas costas, um bom travesseiro no nosso pescoço, talvez, se tiver alguém fazendo uma massagem no pé, é algo que ajuda também, ainda que aqui já é um pouco luxo, né? Porque essa espécie de microprazer que essas coisas causam desligam o nosso pensamento e faz com que nem ali nós tenhamos a atenção, né? E, contudo, há um dilema para quem é ansioso, que é você fazer isso estando agitado é terrível, né? E, bem,
Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu pensei, não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso de um jeito de me interiorizar sem criar essas situações angustiantes, né? E foi aí que eu pensei na leitura. Eu falei, caramba, a leitura é uma coisa assim, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente se for com algo interessante, né? E que a coisa me distrai, ao mesmo tempo que interioriza. E se eu começo a ler ali, faltando meia hora para dormir, quando é a hora de dormir eu já estou com sono, né? E se o livro for ruim, e for aquele livro que eu não consigo ler sem bocejar, sem ficar com sono durante a leitura, melhor ainda, porque o objetivo é justamente dormir, né? Então, pelo menos meu horário hoje é assim, eu durmo às 11, às 10 eu tomo banho, eu saio do banho e começo a ler, quando eu vou ver, 11 horas eu já estou com muito sono, né? A segunda técnica é a de preparar o nosso corpo para dormir, fazendo algum esporte que nós não estejamos acostumados durante o dia, né? Fazendo com que o nosso dia tenha um cansaço inesperado, né? Isso eu sei que eu estou com insônia, eu tive insônia na noite passada, tive na anterior, essa noite provavelmente vou ter, o que eu faço? Faço um esporte durante o dia, porque o corpo ele cansa e dá aquela sensação de você chega do esporte e você deita na cama moído, né? E parece que mesmo sem querer você dorme, né? As melhores noites de sono que eu já tive foram noites depois de fazer uma atividade física nova, né? Porque o seu corpo não está acostumado, né? E ele pede, né, esse descanso e você dá. E era justamente o que você queria dar para ele, né? Por fim, em terceiro lugar, uma técnica um pouquinho engraçada, que eu não sei se é boa para todo mundo, mas para mim está muito certo, que é nesses momentos em que a gente precisa ficar deitado na cama e que você não tem o que fazer, eu desenvolvi uma técnica que é a de me fazer perder o fôlego várias vezes. Isso é, eu literalmente seguro a minha respiração até não aguentar mais, né? E quando eu não aguento mais, eu a solto, né? Por quê? Tem uma justificativa dessa coisa. De início é só porque dá certo, né? Mas se a gente fosse explicar o porquê dá certo, é porque uma das coisas que mais atrapalham a gente dormir são os pensamentos agitados, né? E quando a gente perde o fôlego e começa a faltar oxigenação no cérebro, os nossos pensamentos eles se bagunçam todos e a gente não consegue ter um pensamento contínuo, racional, linear, né? Homogêneo. De tal forma que você para de pensar naquilo que você estava pensando. Se você estava com uma preocupação, você para de se preocupar porque o seu pensamento se bagunça inteiro, né? E se é verdade que isso é como que agitação interior, pelo menos o teu foco em relação àquela preocupação passada é dissolvido, né? E quando você já sem fôlego nenhum solta, você tem ali pelo menos uns 4, 5 segundos de relaxamento. E normalmente é aqui que está o grande efeito, porque nós não precisamos de muito tempo tranquilos para dormir. Pelo contrário, a gente precisa de um pequeno instante de muita tranquilidade, né? E esse contraste entre um momento que tira o foco das nossas preocupações, mas nos agita, e depois o outro que cura essa agitação com uma tranquilidade, é a ocasião, o momento perfeito para vir o sono, né? Sem perceber ali naquela soltada de ar, você acaba dormindo, né? Às vezes você precisa fazer isso várias vezes, mas uma hora sempre dá certo, né? É impossível fazer isso umas 10 vezes sem pegar no sono. E por fim, mais simples, mas é uma técnica que eu sei desde criança que realmente dá certo, é você fingir que está dormindo, né? Eu fazia o seguinte experimento. Eu imaginava que entrou alguém no meu quarto, um ladrão, coisa do tipo, e que se ele me ver acordado, por algum motivo que eu não sei qual é, ele vai me matar. E eu tenho não apenas que fingir que estou dormindo, mas fingir da melhor forma possível, né? Controlando toda a minha respiração, não abrindo nem um pouquinho o olhar, tentando me mostrar tranquilo. E essa tentativa de
se moldar inteiro corporalmente para parecer que está dormindo, cria justamente as circunstâncias de tranquilidade e de relaxamento que o teu corpo espera para, de fato, te fazer dormir, né? E bem, é isso. Espero que tenham gostado, espero que seja útil para alguém esse vídeo. E deem um like, se inscrevam, mandem para pessoas a quem essas dicas possam ser úteis. E é isso.